Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui novamente contigo. É sempre um prazer poder estar aqui contribuindo de alguma forma e também aprendendo. Afinal, quando a gente fala sobre algo, quando a gente expressa algo, quando nós ensinamos algo, nós estamos também aprendendo. Essa é uma das melhores formas de aprender. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode lidar e curar a depressão de forma natural. Eu não sou psicólogo, eu sou professor de yoga, sou educador físico e professor também de meditação. Porém, o yoga tem muito a ver com a psicologia, tanto é que existe a psicologia do yoga e é uma prática e uma filosofia que trabalha no mesmo sentido da psicologia, trabalha no sentido de nos trazer consciência e uma transformação interna, uma transformação da nossa psique. Então, o yoga está completamente ligado à psicologia e tem tudo a ver com essa temática. Então, eu vou falar a partir de uma visão pessoal e uma visão de um professor de yoga, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que a depressão é algo que muitas vezes vem assim silenciosamente e a gente nem percebe quando a gente vê, a gente está lá dentro daquele buraco, daquele espaço, daquele lugar de tristeza, de falta de ânimo, de falta de disposição, de falta de bom humor para fazer as coisas, muitas vezes falta de vontade de viver, em alguns casos até mesmo passam pensamentos de suicídio, vontade de acabar com a própria vida, vamos dizer assim, em casos extremos de depressão. A depressão é uma doença muito séria que precisa ser cuidada, observada e curada. Como a gente pode lidar com a depressão de forma natural? Em primeiro lugar, existem muitos níveis de depressão, existem quadros de depressão que são um pouco mais leves, onde a pessoa tem a consciência de que ela está em depressão, ou às vezes não tem consciência, mas está, mas um pouco mais leve, vamos dizer assim. Existem quadros um pouco mais intermediários e existem quadros severos de depressão. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira na depressão, porque nem sempre a pessoa consegue se curar por conta própria, buscar a cura por conta própria. Às vezes é preciso vir alguém, pegar assim, que nem a gente pega um gatinho aqui pela nuca e puxa e vem assim, ó, vem pra cá, vamos sair desse lugar aí. E é muito importante quando a gente vê algum familiar, algum amigo, alguém que realmente está nessa situação, é muito importante que a gente busque ajudar, porque às vezes a pessoa não tem força para sair de lá sozinha. Quando a gente tem a consciência de que nós estamos com depressão, eu já tive depressão, acho que algumas vezes, nem sei quantas vezes, algumas mais leves, algumas mais fortes, mas eu sempre cheguei num ponto onde eu me deparei com a consciência de que eu estava depressivo e que eu precisava sair daquele lugar. Quando isso acontece, é mais fácil, porque você tem consciência de que você está lá. E se você está incomodado com aquilo e não se sente bem, você vai começando a querer sair daquele lugar. Quando é assim, como que a gente pode curar a depressão? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar consciência, se dar conta, perceber. Bom, estou com depressão. Tenho que me curar, tenho que fazer alguma coisa por mim mesmo. Então a gente precisa se conectar com o quê? Com um verdadeiro querer, uma verdadeira vontade, uma sincera vontade de querer mudar, de querer melhorar, de querer sair da tristeza e da depressão. A depressão é quando o sentimento de tristeza fica arraigado em nós, nas nossas células, no nosso corpo, nas nossas emoções, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Tudo é triste,
nada tem vida, por mais que esteja uma vida, um sol maravilhoso acontecendo lá fora, você fica triste. Então você precisa se conectar com um real querer, com uma real vontade determinada de melhorar e de mudar. Esse é o primeiro passo, o real querer. Você tem que se perguntar a si mesmo, você tem que perguntar a si mesmo, será que eu realmente quero de verdade? Será que eu realmente quero sair desse lugar? Você tem que gerar um certo incômodo dentro de você. Senão, fica difícil. Se a sua vontade for muito fraca, se esse querer não for um real e sincero querer, fica difícil. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que isso acontece, já existe uma intenção verdadeira e sincera dentro de você. E tudo começa na intenção. A intenção é o gatilho, é aquilo que desperta essa vontade. Eu quero, eu vou, eu conseguirei, eu vou sair desse lugar. Então, isso é a intenção sendo emanada. Como o próprio nome diz, dentro, tensão. É uma tensão, uma vontade, um movimento que acontece dentro de nós. A partir disso, o que a gente pode buscar? Primeiro, a gente precisa descristalizar essa tristeza que ficou arraigada do nosso corpo. Vários psicólogos, Freud, William Reich, alguns psiquiatras, Pierre Hakus e outros psiquiatras muito bons, Jung, falam muito sobre a psicossomática, sobre a bioenergética, sobre como o sentimento e as emoções influenciam a nossa saúde física e são capazes de nos deixar até mesmo doentes, né? Então a gente sabe que a depressão é algo que fica instalado nas nossas células. A gente precisa o quê? Movimentar. Uma vez eu perguntei para um pai de santo, dono de uma casa de umbanda, perguntei para ele assim, como que a gente faz para vencer a depressão? E ele falou assim, meu amigo, quando a pessoa está com depressão, ela precisa pegar no pesado. Tem que pegar uma enxada, tem que mexer na terra, tem que suar, tem que transpirar. Não é fácil. Se a pessoa não pegar no pesado, ela não sai da depressão. Então, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, sair correr, andar de bike, fazer alguma luta, pegar um saco de pancada e esmurrar esse saco de pancada, alguma coisa para descristalizar essa tristeza que estava arraigada no meu corpo. E foi isso que eu fui fazer, e isso foi a receita e o remédio para eu me curar dessa depressão. Então, eu acredito que essa seja uma boa maneira. Se você está com muita dificuldade, não consegue lidar com isso sozinho, converse com alguém de confiança, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com algum amigo, com alguém que você confie e com alguém que você se sinta à vontade de se abrir. Se abra, converse. Você pode também buscar um terapeuta, isso é ótimo, um bom terapeuta, com quem você consiga conversar, se expressar, colocar isso para fora. E a terapia é maravilhosa. Essa é uma outra maneira muito boa de vencer a depressão. Nem todos têm a condição de buscar um bom terapeuta. A gente sabe que existem serviços gratuitos de terapia, mas às vezes a pessoa não tem acesso a isso. Às vezes o serviço gratuito não é uma terapia de qualidade. Então, às vezes, pode ser que essa não seja uma opção para algumas pessoas. Então ela tem que buscar o quê? Uma autocura, a partir dela mesma, a partir de um amigo que possa ajudar. Por isso eu digo, converse, desabafe, fale com alguém. Isso é muito importante. Não fique sozinho nessa. Você precisa dar a mão para alguém. Não ache que você é o todo-poderoso, a toda-poderosa e que sozinho você vai conseguir mudar. Eu tive muitos problemas na minha vida e sempre, quando eu me vi em situações difíceis, eu ia conversar com pessoas de confiança e eu fui muito ajudado e graças a Deus isso fez um resultado tremendo na minha vida. Essa é outra forma, desabafar, conversar. Busque classificar tudo aquilo que te desvitaliza,
que tira a tua energia vital, que te deixa ainda mais para baixo, como maus hábitos, vícios, tudo isso. Na sua alimentação, na sua falta de disciplina, na sua falta de exercício físico, na sua falta de disciplina espiritual, nos seus maus hábitos com relação ao sono, ao descanso e por aí em diante. Então, classifique. Não quero dizer que você classificando, que você dando nome aos problemas, você vai conseguir mudar. Mas já é um primeiro passo. Você vai estar consciente de tudo aquilo que suga e vampiriza a sua energia. Perceba se não há pessoas que estão te subestimando, te dominando e tirando a sua energia vital de alguma forma. Isso também não é legal. Pessoas que querem controlar a sua vida. Não seja submisso a ninguém a não ser a Deus e à própria vida e aos anjos e aos mestres ascensionados. Não seja submisso a mais ninguém. Isso não faz bem, isso tira a nossa energia. Você pode e deve ser mestre de si mesma, mestre de si mesmo. Isso chama-se autonomia espiritual e só assim a gente verdadeiramente se liberta e se libera espiritualmente. Não estou dizendo que você não pode ter um mestre espiritual, um mentor, um guia. Não estou dizendo isso. Mas nem todo mestre é mestre. Então é importante que você perceba para onde você está caminhando, ok? Esse é outro ponto, tá? Buscar ajuda, desabafar, buscar um terapeuta, buscar uma atividade física, algo que mexa com a tua estrutura física, que te dê um gás. E você não vai conseguir fazer uma disciplina assim. Muitas vezes isso vai ser um grande desafio para você. Então, em vez de você começar correndo, andando de bike, fazendo alguma coisa assim que sue e transpire bastante, começa caminhando. Para curar alguma depressão que eu tive, eu falei, eu vou começar a caminhar meia hora por dia. Eu me obriguei a fazer isso. Por quê? Porque se a gente não se obriga, se a gente não realmente busca uma determinação, fica difícil. A depressão é uma força que puxa a gente para baixo. Assim como há forças evolutivas, existem forças involutivas, forças estagnadoras, forças cristalizadoras, que cristalizam o nosso potencial e a nossa força de espírito. Então é preciso chacoalhar, mudar e ir para frente. Busque ver os seus hábitos alimentares, busque utilização de ervas. Comece a inserir a prática da meditação, da autoanálise, da autorreflexão na sua vida. O yoga, que ajuda muito, porque também trabalha com a estimulação da energia vital, mobiliza a energia e nos leva para um espaço dentro de nós mesmos. Mas às vezes só o yoga não vai adiantar, às vezes você vai precisar realmente de uma prática um pouco mais intensa. Então tudo é válido. O yoga ajuda muito a vencer a depressão. Mas tudo depende também de outros fatores. Você precisa agregar várias coisas. Não é só o yoga, é a meditação, é uma mudança de hábitos alimentares, é uma pessoa que esteja ao seu lado te apoiando e te ajudando. É tudo isso que eu comentei aqui. Então, eu apenas trouxe alguns exemplos baseado na minha experiência própria. Você também pode ser que a pessoa esteja em uma condição depressiva que realmente sozinha ela não irá conseguir e às vezes ela não vai nem conseguir ter força de vontade para isso. Aí, com certeza, será um caso clínico, talvez a busca de um psiquiatra, talvez um psicólogo, talvez realmente a família se unir. Vamos ajudar essa pessoa, vamos fazer alguma coisa por ela, vamos pegar no colarinho dela e vamos grudar nela e vamos fazer um bem para ela, vamos mostrar o lado bom que existe dentro dela, o lado bom da vida, vamos pegar essa pessoa aí para passear, para ver coisas boas, para dar uma caminhada, vamos fazer alguma coisa por ela. Então, existem casos que realmente nós vamos ter que ir lá e pegar a pessoa e tentar de alguma forma tirar ela daquele quadro depressivo. Mas jamais julgando, condenando e fazendo com que a negatividade daquela pessoa se torne ainda mais cristalizada e arraigada dentro dela mesma. Isso
não funciona. Não digo que não temos que apontar os erros, que incomodar, mostrar, ó, você tá assim, você tá assado. Isso às vezes, esse incômodo, às vezes é o que a gente precisa para mudar. Mas se for com amorosidade. Sem amorosidade, gera ainda mais depressão e ainda mais tristeza. Bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Como falei, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas estou aqui compartilhando a minha experiência de vida. Espero que eu tenha contribuído com você. E se você tiver depressão, faça alguma coisa. Não deixe que essa força vença a sua força espiritual. Esteja com Deus, apegue-se com Deus, faça orações, isso também é muito bom, fortaleça a sua fé. E eu tenho certeza que você vai atingir um outro patamar de vida, um outro patamar de consciência e você vai ser muito mais feliz. Muito obrigado pela sua presença, espero ter contribuído e até a próxima. Namastê.